Eu apregou o parecer na indicação número 043 de 2021, autor da indicação, doutor Joicemar Lima Tejo, matéria análise do boletim de jurisprudência número 360 do Tribunal de Contas da União, que entende pela licitude da formação de convencimento com base em prova indiciária, quando os indícios são vários, fortes e convergentes. Relator, doutor Divo Augusto Pereira Alexandre Cavadas, Comissão de Direito Administrativo. O relator está presente? Está aqui. Só uma questão de ordem aqui, que eu tinha saído para redigir a minuta de uma possível manifestação do Instituto e fiquei sabendo que o plenário decidiu, eu estava aqui na sala ao lado. De toda forma, eu redigi. Gostaria de fazer a leitura aqui, tem 3 parágrafos. Bom, posso fazer o final, mas é que não pode ter sido superado para minha ausência, isso que eu propus. Então, essa é a questão. Estou questionando, enfim, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Vossa Excelência saiu, Tolete pediu a palavra, interveio na discussão, e a discussão foi tomada, enfim, então... Não tem nenhum problema. Não tem, doutor Divo, perdão. Boa noite a todos. Saúdo os componentes da mesa na figura do nosso presidente, doutor Sidney Sanches. Agradeço a presença de todos que até o presente momento se encontram-se aqui no plenário e saúdo também a todos que se encontram virtualmente acompanhando a nossa sessão. O parecer que foi sujeito à Comissão de Direito Administrativo e que foi lavrado por mim, ele talvez tenha uma certa relação com todas as questões que estão sendo debatidas nesse profícuo debate que está ocorrendo na sessão de hoje, né? Até mesmo porque o objeto desse parecer envolve justamente determinadas posições do ponto de vista da jurisprudência, na hipótese aqui da jurisprudência administrativa da Corte de Contas Federal, que não estão, e aí essa é a nossa posição inicial, e vamos desenvolver da melhor forma possível, não estão de acordo com o princípio do devido processo legal, o que nada mais é do que um reflexo dos tempos atuais pelos quais o nosso Estado Democrático de Direito está passando, né? Então, eu vou tentar, na medida do possível, trazer alguns pontos que são mais relevantes. Aqui é um parecer que não é muito longo, então acredito que seja possível realizar apresentar essa transcrição do parecer, ok? O expediente versa sobre a indicação de parecer pela Comissão de Direito Administrativo do Instituto dos Advogados Brasileiros, registrado na forma da indicação número 043 de 2021, de autoria do Dr. Joicemar Lima Tejo. Em suma, o indicante almeja lograr pronunciamento do IAB acerca da ementa do acórdão número 8.250 de 2021, lavrado pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, TCU, em tomada de contas especial cuja relatoria coube ao ministro Bruno Dantas, publicado no Boletim de Jurisprudência número 360, cujo destaque apresenta o seguinte enunciado: é lícito ao julgador formar seu convencimento com base em prova indiciária quando os indícios são vários, fortes e convergentes, e o responsável não apresenta contra-indícios de sua participação nas irregularidades. O indicante solicita a manifestação do IAB sobre a matéria, lastreado no direito fundamental à ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 de nossa Constituição de 1988, bem como nos artigos 31 e 53, parágrafo 4º da Lei Ordinária Federal 8.443 de 1992, a Lei Orgânica do TCU. Relatei e passo a manifestar. Na nossa manifestação, nós fomos um pouco além do que foi indicado pelo Dr. Joicemar, uma vez que ele vindica, apresenta a ideia do direito de ampla defesa, e ao analisar o objeto desse parecer, verificamos que, em verdade, ele atinge o princípio do devido processo legal. Mas até, embora estejam, e a minha posição pessoal estejam sob pé de igualdade, ampla defesa do devido processo legal, mas atinge mais propriamente o devido processo legal.
Num primeiro momento, nós tivemos algumas questões a resolver, né? Inclusive é apresentado no parecer uma questão preliminar, porque estamos diante de um objeto de parecer que envolve um acórdão de uma Corte de Contas. Então, num primeiro momento, seria até a hipótese de se afirmar, olha, é um acórdão, não se firmou jurisprudência, nenhuma jurisprudência administrativa a respeito da matéria, é passível de revisão judicial, porque estamos diante de uma posição manifestada por uma Corte de Contas. Todavia, acredito que a gravidade do enunciado que foi apresentado neste acórdão é apta a ensejar futura elaboração de súmula administrativa por parte da Corte de Contas. Uma vez que, se for observado de forma mais evidente, né, o enunciado, é um enunciado que ele traz uma objetividade muito próxima de uma súmula administrativa. E estamos diante, infelizmente, e isso é até um sinal dos tempos, eu costumo até brincar um pouco quando apresento esse tipo de dinâmica aos meus alunos, estamos diante de um momento de comunidade jurídica em que afirma-se, para o TCU é dessa forma, o STJ entende de tal forma, o STF entende de tal forma, e muitas das vezes esse entender de tal forma é um mero acórdão, é um mero julgado, mas muitas das vezes esse mero julgado ele é apto a se desenvolver e a formar jurisprudência iterativa. E é isso que, acredito, esta ilustre casa visa a observar e, muitas das vezes, apresentar manifestações de forma mais combativa. Então, ultrapassada essa questão, isso foi até sujeito a maiores deliberações no âmbito da Comissão de Direito Administrativo. No mérito, eu destaco aqui algumas questões, né, que eu vou fazer questão de mencionar. Eu digo aqui nessa parte 3.1 do mérito, aplicabilidade dos princípios constitucionais em procedimentos junto às Cortes de Contas, eu afirmo aqui o seguinte: a cognição do julgador, norteada exclusivamente por prova indiciária, ainda que não contraposta pela parte demandada, que muitas das vezes pode não dispor de condições para regular contraposição por não possuir acervo probatório documental robusto, em poder do Estado, na figura do ente federativo respectivo, deve ser conformada com outros meios de prova produzidos nos autos e outros elementos informativos de prova, aplicando-se o sistema de valoração probatória do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, que não apenas surge nos processos judiciais, mas também merece efetividade nos procedimentos administrativos de natureza judicante, usando, obviamente, uma expressão difundida na doutrina administrativista brasileira pelo ilustre e saudoso Diogo de Figueiredo Moreira Neto, considerando que as Cortes de Contas, embora não exerçam uma atividade jurisdicional, exercem uma atividade judicante de formulação de jurisprudência administrativa, como só ocorre nos compostos perante as Cortes de Contas, com destaque para o TCU. Caso a prova indiciária sujeite-se de forma isolada e exclusiva à cognição do julgador, haverá insidiosa aplicação do sistema da prova legal tarifada nos julgamentos submetidos à Corte de Contas Federal, que deve ser encarado como exceção, não como regra. Ou seja, estamos diante de um acórdão que traz como regra a maior consideração devida a um acervo probatório de natureza indiciária, o que se contrapõe de forma bastante flagrante, não apenas a ideia do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, mas sim ao próprio devido processo legal, o Estado Democrático de Direito como um todo, né? E, infelizmente, são sinais dos tempos, e acredito que os profícuos debates aqui demonstraram que estamos diante de muitos desses sinais dos tempos. E daí eu acabo concluindo, né, a figura do parecer, dizendo que, portanto, desde que superada a questão preliminar mencionada na presente opinião, a aprovação dos pedidos requeridos pelo consulente é a medida que se impõe a fim de resguardar as normas de natureza constitucional e legal vindicadas. Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação dos requerimentos efetuados na indicação número 043 de 2021, e eu acredito que, diante de uma questão bastante delicada como essa, embora seja um julgado de uma Corte de Contas Federal, é apto, pela sua objetividade, a formar jurisprudência e a conduzir entendimentos semelhantes em outras Cortes de Contas,
estaduais e nas cortes de contas municipais também, nos estados e nos municípios, no caso Rio e São Paulo, onde ainda subsistem essas entidades, essas instituições. Bom, é como penso, senhor presidente, coloco à disposição para maiores considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Todivo. Ponho em discussão o parecer. Claro. Está em discussão o parecer. Não, virtualmente, doutor Oscar. Também quer fazer o lá para. Então, primeiro. Não, Carmela. Carmela levantou a mão, não. Doutora Carmela, não. Doutor Edmundo. Doutor Edmundo, depois doutor Oscar. Presidente, pela leitura do parecer, eu pude vislumbrar, ou mesmo constatar, que a decisão do Tribunal de Contas da União, a ementa, ela viola 3 princípios. Não só o devido processo legal, mas também o devido processo substancial, para a ausência do seu conteúdo de justiça, porque não é justo que se acolha provas indiciárias. O acolhimento de provas indiciárias viola outro princípio, que é o princípio da proibição do retrocesso. A gente está retrocedendo. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos deve ser assegurado não só o contraditório, como a ampla defesa. E, neste caso, a ampla defesa fica comprometida, que é uma das garantias constitucionais do cidadão. Então, além de violação ao devido processo legal, viola o devido processo substancial e viola até o princípio da proibição do retrocesso. De sorte que eu quero me congratular com o parecer e se pedir ao colega para subscrevê-lo, porque está em conformidade com a Constituição e com a ordem jurídica e com a lei. Muito obrigado, todo mundo. Doutor Oscar. Doutor Oscar estava na frente e depois Vossa Excelência. Presidente, boa noite. A pessoa de quem cumprimento todos os eminentes pares. Oscar Bittencourt, vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo aqui presente, parabenizando o doutor Divo pelo parecer e exortando aos confrades que conheçam da consulta e aprovem o parecer por uma razão muito simples. A lei da improbidade reformada, ela afirma necessariamente no seu artigo 21, parágrafo 1º, que as manifestações do Tribunal de Contas devem ser consideradas para avaliação da conduta de agentes públicos em julgamentos de ação de improbidade. Portanto, esse precedente do Tribunal de Contas da União, afirmando a possibilidade de exercício do controle externo apenas pela mera prova tarifária, pela prova indiciária, é um precedente extremamente perigoso e que tem que ser repudiado. Razão pela qual, por essas breves palavras, eu exorto todos os presentes à aprovação do parecer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Toscar. Doutor Castelar. Senhor presidente, demais colegas, é o seguinte, pelo que eu entendi aqui do relato, talvez o relator possa esclarecer, mas o parecer é emitido em função de um acórdão, é isso? Um acórdão proferido. Um acórdão que, evidentemente, tem partes. Tem um recorrente, um recorrido, e, estatutariamente, com todas as vênias, em que pese eu concorde em gênero, número e grau com a argumentação, com a fundamentação jurídica que embasa o parecer, me parece que o parecer, que o acórdão quer dizer que é a defesa que tem que provar a sua inocência e não o Estado que tem que provar a culpa, mas, enfim, independentemente disso, o que me preocupa, o que me faz vir à tribuna, é a questão do IAB se manifestar a respeito de uma causa que tem partes.
Um caso concreto. Essa é que é a minha preocupação, porque isso é estatutariamente vedado. Nós não podemos nos manifestar em causas que... Se estivéssemos tratando aqui de uma súmula, ainda seria considerável, porque uma súmula é um excerto, um resumo de uma série de julgados e tal. Mas o IAB se manifestar a propósito de uma causa que está em andamento ou que pode resultar numa eventual e futura ação de improbidade administrativa contra aquelas partes, isso é que me fez subir aqui à tribuna, enfim, para destacar isso, porque imagine, Vossa Excelência, se uma dessas partes que está mencionada nesse acórdão se vale do parecer do ministro daqui, nosso, do IAB, para fazer prova, enfim, numa ação em andamento lá, ou uma anulatória, ou qualquer coisa do que o valha. Então, a minha ponderação, enfim, aplaudindo o belíssimo parecer lançado, tal, mas essa questão é que me preocupa e eu coloco essa questão aqui para o plenário apreciar. Eu tenho essa questão prejudicial aqui a trazer. Obrigado. Eu vou o indicante, passar a palavra ao indicante, enfim, né, para fazer comentários acerca das observações do doutor Presidente. Castelar. E passo aqui aqui está a análise do boletim de justiça número 360, né? Enfim, para quem na leitura sobre a matéria parece ser uma questão que não seria atinente a um caso concreto, mas o doutor Castelar tem razão, enfim, da leitura do... Sim, então, estou passando a palavra ao indicante. Indicante. É o indicante. Quanto a isso, primeiro, o Castelar está certo da questão regimental, mas eu acho que não se aplica aqui. Isso já foi aferido quando da apresentação da indicação. A pertinência foi aprovada em plenário sem que isso fosse suscitado. Presidente, o entendimento jurídico publicado no Boletim de Jurisprudência do TCU. Não é uma referência a um julgado em específico, julgado tal do dia tal. É um entendimento jurídico que vai dizer é admissível, o julgamento, eu não vou recordar a redação exata, é admissível o julgamento com base em prova indiciária. Então, é um entendimento jurídico que foi publicado, claro. O TCU, ele extrai suas posições de julgados concretos que eles, assim como qualquer outro tribunal, STF, então a gente não poderia discutir aqui, como o próprio Castelar lembrou, jurisprudência, né? Podemos sem problema nenhum, né? Não é uma referência a João contra o Estado do Rio de Janeiro, processo número tal, não se trata disso. É um entendimento jurídico publicado no Boletim de Jurisprudência do TCU, é um entendimento jurídico.